Abra sua Bíblia, vamos estar pregando a palavra. Coloca para mim aí a palavra, por gentileza. Prisioneiro da esperança. Zacarias capítulo 9. Coloca aí para mim essa palavra. Deus falou muito ao meu coração através dessa palavra, ok? Mamãe vai ter toda uma sabedoria, um amor, um carinho, uma graça para cuidar, né? Tá bom? Zacarias 9, 11, 12. Diz assim o texto, irmãos: quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em quem não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança, ou melhor, os prisioneiros da esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. O Senhor está falando através da sua palavra, que Ele há de restituir em dobro. Temos que tomar posse dessa palavra. Eu queria falar um pouquinho sobre essa palavra esperança. No grego, essa palavra ela quer dizer elpis, que significa uma firme convicção, uma expectativa confiante de que coisas boas estão para vir da parte de Deus. Temos que receber 2022 com essa esperança, com essa expectativa que iremos receber coisas boas da parte de Deus. Amém, irmãos? Então isso é muito importante. Porém, a palavra esperança em hebraico, ela quer dizer tikvar. Inclusive o hino de Israel se chama Hatikvanha. É um hino assim, tremendo. Eu tive lá em Israel, significa a esperança. A esperança para a nossa família, a esperança para a nossa vida espiritual, profissional, financeira. É interessante também que a palavra esperança, em hebraico, é a mesma para corda. É a mesma palavra. Então isso mostra que a ideia de esperança é estar amarrado a Deus. Irmão, se nós queremos conquistar, nós precisamos estar amarrado em Deus. Aleluia, isso é muito importante, porque eu estou ligado a Ele. Nós precisamos estar ligados a Deus, e Ele é o meu futuro. O futuro é maravilhoso, pois compartilho com Ele de uma mesma vida, porque Deus tem uma palavra de esperança para a sua vida hoje. Você crê, meu irmão? Deus tem uma palavra de esperança. De repente você entrou por essas portas sem esperança, mas escute o que eu estou falando. Deus tem uma palavra de esperança para a sua vida. A promessa de Deus aqui nesse texto de Zacarias é para a igreja. Zacarias está profetizando para a igreja. E aqui nós podemos ver que no Velho Testamento, Sião é sinônimo de Jerusalém, no Velho Testamento, a cidade. Porém, no Novo Testamento, o livro de Hebreus nos explica o significado de Sião, apontando para a igreja. Hebreus 12, 22. Do ponto de vista espiritual, Sião aponta para a igreja. Portanto, essa é a palavra para nós hoje. Por isso somos chamados de prisioneiros da esperança. O que significa isso, pastor? Ser prisioneiro da esperança. Em primeiro lugar, coloca aí para mim, prisioneiro da esperança significa crer em um tempo de restituição. Você precisa crer nesse tempo de restituição. Nós podemos ver aí em Zacarias 9:11, quando a ti, Sião, por causa a paz, o sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos da esperança.
Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. É promessa. Há uma promessa do Senhor para a minha vida e para a sua vida. É que Ele nos restituirá em dobro. Tudo que recebemos hoje é por causa do sangue da aliança, do sangue de Jesus. Então, irmãos, nós temos que olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, olhar para Cristo. A nossa vitória vem do Senhor, é Ele que age, porque a palavra de Deus diz: agindo o Senhor, quem impedirá? Olhar para Cristo, confiar em Cristo, entregar tudo em suas mãos. O Senhor restituiu tudo em dobro, não porque somos bons, mas por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Por isso, então, por causa do sangue da aliança, nós fomos libertos da prisão. Nós fomos feitos prisioneiros da esperança, aleluia. Simplesmente não podemos mais viver sem a expectativa da glória. Ei, a nossa expectativa é glória. Não podemos mais viver sem expectativa de coisas boas vindo da parte do Senhor. Eu estou com uma expectativa muito boa, que vem coisa boa da parte de Deus para as nossas vidas. É essa expectativa que eu e você precisamos ter. Quanto de nós no passado fomos prisioneiros do desespero, irmãos? Prisioneiro do desespero. Olha aí, passamos noites com insônias, virando de um lado para o outro porque estávamos preocupados. Quem já não passou por isso, meu irmão? Tínhamos diante de nós olhos, imagem de desespero e medo. E nesse tempo tentávamos ser otimistas e positivos, mas sempre voltamos a um lugar escuro, de ansiedade, de angústia. E naquele tempo, irmãos, éramos prisioneiros do desespero. O mundo vive hoje assim, prisioneiro num mundo de desespero. Mas Paulo diz que éramos escravos do pecado, mas hoje somos escravos, servo da justiça, aleluia, glória a Deus, irmãos. Coisa linda. Romanos 6,17, versículo 17 e 18, mas graças a Deus, porque outrora, olha Paulo falando, escravos do pecado. O versículo 18, e uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. É a palavra que está falando. Hoje, libertos do pecado, irmãos, fomos trazidos a um lugar de paz, de justiça, e o Senhor nos diz que somos prisioneiros da esperança. Aleluia! Por mais que ouvimos mais notícias, previsões ruins do futuro, o nosso coração insiste em ter esperança, aleluia, esperança, pois o Senhor é a nossa fortaleza. A Bíblia diz que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Esse maravilhoso Deus, Ele nos restituirá em dobro todas as coisas. Essa é a promessa de Deus, meu irmão, para a sua vida, restituir em dobro. Tome posse. Você vai voltar aqui para testemunhar do que Deus vai fazer na sua vida no ano de 2022. Fique firme. Sabe qual é o segredo da vitória? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Somente conseguimos ver coisas boas em nosso futuro, pois confiamos nas promessas de Deus. Ele está no controle de tudo, mesmo diante de toda tempestade, Deus está no controle. Uma criança estava sendo preparada para voar, e ela estava ali foi colocada no avião primeiro do que todos. A criança foi ali, entrou naquele avião, e aí o avião, todo mundo chegou, o avião começou a sobrevoar, e uma grande tempestade, veio uma grande turbulência. Eu já peguei turbulência, nós já pegamos de São Paulo para o Rio de Janeiro, não foi fácil,
as pessoas se assustam, é complicado, quem sabe que já pegou turbulência em avião sabe como é, e ali o avião balança, a gente fica, e uma criança estava toda tranquila, e uma pessoa perguntou, garoto, ele lendo o livro, baixou ali o livrinho dele, você não está com medo não? Ele falou, eu não, mas por que você não está com medo? Que meu pai, ele é o piloto, aleluia. Quem é o piloto da tua vida, meu irmão? Quem é que dirige os teus passos? Prisioneiro da esperança é aquele que levanta e diz, meu pai é o piloto. Meu pai é o piloto, irmãos. Ele é o piloto, em Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Quem me pode fazer o homem? Provérbio 16:1 diz assim, muitos são os planos dos homens, mas o que vai prevalecer, meu irmão, minha irmã, na minha vida e na sua, é a vontade do Senhor. A minha pergunta para você é, o que você vê no seu futuro? Ó prisioneiro da esperança, o que você está vendo? Início de ano, primeiro domingo de 2022, vamos cear, renovar nossa aliança com o Senhor. Irmãos, sabe o que eu vejo? Eu vejo vitória, eu vejo sucesso, eu vejo prosperidade. Sabe por quê? A promessa do Senhor é que Ele nos restituirá em dobro. Se há perdas hoje, prepare-se para ser restituída em dobro, aleluia. Eu não sei o que você perdeu em 2021, mas se prepare para receber em dobro em 2022. Palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração. Em segundo lugar, prisioneiro da esperança, significa crer que Deus age nos montes, mas também age no vale. Teve uma aula na escola bíblica dominical, a nossa diaconisa Neuza ministrou sobre isso, foi poderoso. Deus age nos montes, mas também age nos vales. Há uma história muito triste que aconteceu com um homem chamado Acã. Quem é leitor da palavra sabe que eu vou falar. Quando o povo de Israel conquistou Jericó, irmãos, Acã pegou as coisas consagradas a Deus e por causa disso ele foi apedrejado nesse vale. Você pode ler lá em Juízes capítulo 7, parece que versículo 24, conta essa história. Então ele foi apedrejado. Veja bem, chamada Vale de Acá ou Acor em hebraico, mas Deus prometeu, muitos anos depois, que no Vale de Acor haveria uma porta de esperança. Escute o que eu vou falar, aquilo que Deus te prometeu, Ele cumprirá. Eu não sei qual é o tempo que está sendo para acontecer, que vai ser levado, mas Deus, Ele vai cumprir. Tudo aquilo que Ele tem falado comigo tem se cumprido, tem acontecido. É esperar com confiança no Senhor. Oséias 2,15, coloca para mim, filho. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Escute uma coisa, Acó significa problema ou perturbação. Em hebraico, no seu vale de Acó, Deus colocou uma porta de esperança, uma porta de Tiquevar. Deus prometeu a Israel e a todos nós, em seu vale de Acó, haveria uma porta de esperança. Escute, de repente você não está vendo esta porta sendo aberta para você, mas eu quero profetizar que há uma porta de esperança para a sua vida, para a sua família. Esta porta vai se abrir. O que é poderoso é que a sua porta não é encontrada na montanha, é encontrada no vale.
Olha aí, montanha sempre fala de boas experiências, de bênçãos. Então, quando nós sentimos fortes e cobertos de todas as bênçãos, temos uma expectativa no topo da montanha. Escute isso. E quando você desce ao vale, esse lugar da provação, o vale é o lugar da provação. Esse é o momento que o diabo diz que você ficaria embaixo do vale. Escute isso. Porém, é nesse momento que você vai dizer para o diabo: o meu Deus é Deus dos montes, mas também, oh aleluia, é Deus dos vales. Irmãos, o que nós passamos em 2021, você sabe o que você passou. Como igreja, como pastor dessa igreja, 92 dias com esse prédio fechado. Deus nos sustentou, Deus nos manteve de pé, irmãos, e para a glória de Deus nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Salmos 23, 4, coloca aí para mim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmos 23, onde muitos falam do salmo do bom pastor, mas não conhecem o pastor que está inserido neste salmo. Aquele que supre, aquele que nos sustenta nos momentos mais difíceis, irmãos. Foi difícil, mas nós perseveramos. Foi difícil, mas você está aqui no primeiro domingo de 2022, celebrando a Jesus. Vai ceiar, vai renovar a aliança, continuar a tua caminhada, combatendo o bom combate, guardando a tua fé. No vale, não estamos sós. Ele está conosco, abrindo porta nos vales. Deus abre porta nos vales, abrindo um caminho no vale, abrindo fonte de água nos vales, irmão. Deus é poderoso para fazer tudo isso na nossa vida. Salmos 104, 10. Tu fazes rebentar fontes no vale. Olha o nosso Deus, igreja, rebentar fonte nos vales, cujas águas correm entre os montes. Esse é o poder do nosso Deus. Você pode estar atravessando um vale, irmão. Eu não sei como é que está a sua vida, mas você está caminhando. Você está caminhando, e Deus está abrindo um caminho para que você saia do outro lado. Caminhe no vale, está chorando, louve, está passando por dificuldade, louve. Daqui a porta vai se abrir, e você vai sair desse vale. Sabe por quê? Há uma promessa de Deus. Então, quando estiver no seu vale da angústia, procure a porta da esperança. Está no vale da angústia, procure a porta da esperança. Abra a porta esperando o melhor. Senhor, a porta está aberta para receber 2022, o melhor que o Senhor tem para a minha vida, para o meu ministério, para esta igreja, para todas as famílias. Porque você está ligado às cordas da esperança. Não permita, igreja, que pensamentos pessimistas sobre a sua situação e as circunstâncias o desanimem. Não dê ouvido aos pessimistas de plantão. Não dê ouvido aos pessimistas de plantão. Como prisioneiros da esperança, devemos nos lembrar de que Jesus pagou o preço. Aleluia! Ele pagou o preço. Em terceiro lugar, coloque aí: prisioneiro da esperança significa crer. Pelo sangue entramos no descanso. O sangue de Jesus, ele nos purifica. A Bíblia diz que Jesus estava no vale, no pé da montanha, chamado Monte das Oliveiras. Estive lá também em Israel. Em um pequeno jardim do Getsêmani, porque o homem pecou contra Deus em um jardim.
O jardim do Éden, você conhece a história. E todo o seu sofrimento começou também no jardim. O jardim é onde tudo começa. É no jardim. A palavra de Deus diz que no jardim o Senhor Jesus orou e suou sangue. Tudo começa. Lucas 22, 24, põe aí para mim. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. A palavra usada aqui é agonia. No grego é exatamente como é em português. Agonia. E essa palavra é usada para descrever um exercício físico intenso, mas também fala de uma luta emocional severa. E quando ele orou em agonia, suou gotas de sangue que caíram sobre a terra. Gotas de sangue. Toda palavra, irmão, escute o que eu vou falar, tem significado na Escritura. Toda palavra. E o Espírito Santo escolheu a palavra caindo. O sangue caiu no chão. Por quê que o sangue caiu no chão? Em um jardim anterior, escute isso, o lugar onde tudo era fornecido ao homem, o homem só precisava pegar e comer. Ele não precisava trabalhar com suor e agonia. Tudo estava preparado para ele. Deus criou o homem para que ele pudesse desfrutar de toda a criação, mas o homem pecou contra Deus e com o resultado, os frutos e a comida do Egito, que eram a imagem do mundo, são trabalhosos e desoladores. A comida do Egito são melões, alhos, cebolas e tudo comida no chão. Tudo no chão. E você precisa curvar para pegá-la. Está no chão, você tem que curvar para pegá-la. Mas a comida de Canaã, a terra, que mana leite e mel, é comida com uvas, azeites, romães e figos. Todos eles são colhidos apenas estendendo a mão. A mão e arrancando do pé. Você não precisa se curvar para colher. É uma imagem do que é a vida na terra de Canaã. Essa é a imagem. Eu estava passando ano novo num sítio, num lugar. E eu chegava ali naquela, como é que chama? Acerola. Eu pegava do pé a acerola e comia a acerola. Tirava do pé, não me curvava. Eu ia pegando a acerola e ia comendo. Essa é a terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. A promessa de Deus que Ele tem para você é de um lugar de verdadeiro descanso. Uma terra onde você é provido graciosamente, e não uma obra laboriosa, envolvida nela. Mas é quando Adão pecou, Deus lhe disse 3 coisas. Quando Adão pecou, a primeira: maldita é a terra, por sua causa a terra está amaldiçoada. A segunda coisa é que a terra produziria cardos e espinhos. Antes não havia espinhos, mas agora os espinhos vão brotar. E por isso que Jesus usou uma coroa de espinhos e levou toda a maldição. Aleluia! Toda vez que você tem um pensamento que o machuca, que o faz agonizar, toda vez que você tem uma dor, sente um medo, tem um pensamento assustador, que o deixa em pânico no meio da noite, são aqueles espinhos que estão ferindo a sua mente. Quantas vezes, numas noites, vem pensamentos, e esse é o momento de você lembrar que Jesus carregou sua coroa de espinhos para que você não precisasse mais sofrer essa agonia. Ei, o preço já foi pago, não precisamos mais. E a terceira coisa que Deus disse foi: a partir de agora, pelo suor do seu rosto comerá o seu pão.
a sua subsistência não será mais fácil. Foi a palavra. Agora, porém, descobrimos que Jesus suou no jardim até que o seu suor se tornasse gotas de sangue. Escute isso. É uma condição que os médicos chamam de hemafrodidose. É um nome meio complicado mesmo. Significa que sob pressão extrema, em algumas pessoas, os capilares, especialmente em torno da testa, rompe-se e o sangue sai misturado com o suor. Quem é médico sabe o que eu estou falando. Há algo sobre o sangue de Jesus que é único. Hoje nós vamos renovar. Então, primeiro, não há pecado sem sangue. Segundo, ele é totalmente Deus e totalmente homem. Portanto, o seu sangue é divino. E terceiro, o sangue de Jesus sempre limpa, sempre restaura, sempre redime. O sangue de Jesus. No momento em que ele suou sangue, ele estava levando a sua depressão, o seu sofrimento, a sua agonia. Jesus já levou tudo no Calvário. Mas no momento que o seu sangue redentor se misturou com o suor, ele nos redimiu da maldição, da depressão, da obsessão humana, da escuridão, da mente e do pessimismo. Ele nos libertou, porque suava sangue. Esse sangue. Hoje nós podemos entrar no descanso, por causa do sangue derramado por nós. Nesses dias de pandemia, de enfermidade, escute o que eu vou falar, você precisa crer que está coberto pelo sangue. Isso te trará descanso no meio da crise. Descansa, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Observe que o Espírito Santo diz que o sangue que redime caiu no chão. O chão foi amaldiçoado, mas agora todo lugar em que você andar será abençoado. E por último, para nós concluirmos essa palavra, para irmos para a ceia, em quarto lugar, prisioneiro da esperança, significa crer que a esperança se cumprirá. A esperança se cumprirá. O mundo tem esperança, mas não tem certeza. E se a esperança se cumprirá, nós, porém, esperamos, temos segurança. Por quê? Nossa esperança, está no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. E em breve, Ele voltará para buscar a sua igreja, esta igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. A razão de nós estarmos aqui como igreja é porque Ele morreu sim, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele está vivo. Senão não tinha sentido nós estarmos aqui reunidos como igreja. Salmo 71:5. Pois Tu és a minha esperança, Senhor, Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. A primeira menção aqui de algo da palavra de Deus, sempre significativa. E a primeira ocorrência é a palavra esperança, ou tikevar, né? Em hebraico. É na história de uma prostituta, o nome dela era Raabe, e ela vivia em Jericó. Esta foi a primeira cidade que Josué e seus homens conquistaram depois de atravessarem o Rio Jordão. Então a Escritura ela diz que Deus partiu as águas do Rio Jordão, de maneira que as águas que vinham de cima, aquele montão, se amontoaram. Olha o milagre, como uma coluna, como um monte de água, que se ergueu até a cidade de Adão. Juízes 3,16. Esta é uma imagem de Deus vencendo a morte, toda a morte que veio como resultado da queda deste homem. Escute isso. Então, depois que atravessaram o Rio Jordão, a primeira cidade que tiveram de conquistar foi Jericó. Depois desse,
Então a palavra de Deus diz que as muralhas da cidade eram tão largas, você conhece, que eles até construíam casa nelas. Era muito larga. Então as paredes eram tão largas que carruagens passavam sobre ela. Então toda a terra pertence ao Senhor. E agora ele estava dando aquela terra ao seu povo. Escute isso. Mas morando num apartamento dentro das muralhas, vivia uma prostituta chamada Raabe. Você já leu sobre isso. E aconteceu que Israel, aprendendo a lição de 40 anos antes, em vez de enviar 12 espias, enviou apenas 2. Porque apenas 2, você sabe a história, voltaram com as notícias certas pela primeira vez. E assim agora eles enviam 2 e entraram na cidade, infelizmente, escute isso, foram vistos pelos soldados que o perseguiam. Então aqui os espias, eles se esconderam num lugar que os soldados não esperavam, na casa de uma prostituta. A primeira coisa que Raabe lhe disse foi: soubemos que o Senhor secou o mar vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Josué capítulo 2, verso 10 diz: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Interessante aqui que isso havia acontecido há 40 anos. Então aqui provavelmente ela ouviu essa história de alguém que lhe contou, talvez sua avó, sua mãe, e como se ela estivesse dizendo: por que vocês demoram tanto? O coração dela estava inclinado para o Deus de Israel, esse coração, e ela sabia que Deus daria a Israel aquela terra. Ela sabia que Deus estava ao lado de Israel. Escute uma coisa, irmãos, Deus está do nosso lado. Deus está do nosso lado. Deus está nos guardando, nos livrando, nos protegendo. Toma posse dessa palavra. Disseram os homens, Josué capítulo 2, verso 17, já estou terminando. Disseram os homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar. Vindos na terra, não atares esta corda de fio de escarlata, a janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheste em casa, contigo teu pai, a tua mãe e teus irmãos, e toda a família de teu pai. Raabe, escute o que eu vou falar, os fez descer por uma corda, pela janela que dava para a muralha. E qual era a cor da corda? Escarlate, vermelha. O que é escarlate? Vermelho é uma figura do sangue de Jesus. A palavra corda, que eu falei para vocês, é tikevar. Tikevar é esperança. Em hebraico, a palavra corda é esperança, são as mesmas. Se você está numa cova e está muito escuro ali, e de repente você sente algo cair sobre você, é uma única corda, você tem esperança. Essa corda lhe dá esperança, porque a corda da coroa é vermelha. E vermelho, escute isso, é uma figura do sangue de Jesus. Quando os espias partem, Raabe deixa a corda vermelha na sua casa, na janela, para que o povo poupe a sua casa. E os espias lhe disseram: certifique-se de trazer seu pai, mãe. Isso nos fala de evangelismo. Mas o que nos importa aqui é que Raabe olhou para a janela, pela janela, durante anos, esperando o dia em que Israel chegaria. Ela tinha uma expectativa assustadora do mal. Deus falou muito aqui comigo, em seu futuro. Era o oposto da esperança. Da sua janela, ela agora via Israel com suas 12 tribos, que Deus estava sobre aquele tabernáculo. Então o Senhor está com eles, e você sabe que está do lado perdedor, o lado
oposto da bênção. A sua janela era como a teia de uma televisão. E dali ela podia ver a destruição chegando. Coloque-se no lugar dessa mulher, vendo a destruição chegando. A destruição está a portas. Não há nada para esperar do futuro, mas agora ela tinha um fio de esperança. Tudo que ela tinha era a corda vermelha em sua janela. E essa corda vermelha, é o sangue de Jesus. Como Raabe, nós temos apenas a palavra da promessa, o sangue. Há uma palavra. Imagine se um anjo aparece no quarto de Raabe, o que ele diria? Raabe, Raabe, por que você está com tanto medo? Eu acho que estou desesperada, porque sou prostituta. Não há lugar para mim entre a nação de Israel. Respondendo, eu imagino que o anjo sorria para ela e diria, você acreditaria que se eu lhe dissesse que você seria bisavô do amado rei de Israel? Você sabia que um dos jovens que viria para espiar a terra é filho de um príncipe de Judá? Ele é filho de Naasson, o nome dele é Salmão. Eu acredito que um dos espias era Salmão. Você sabe por quê? Porque a Judá sempre assume a liderança, ou melhor, Judá. Sempre que há uma batalha, Judá vai primeiro. Sempre ele está na batalha. Judá significa louvor. E louvor sempre vai primeiro, irmão. Sabe o que Deus tem falado no meu coração? 2022 será um ano de restauração do louvor. Haverá muito louvor, porque 2021 foi muita perca. 2022 a igreja precisa restaurar a adoração, porque o Senhor Jesus está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, queridos, tome posse dessa palavra. Eu quero hoje, antes de participarmos da mesa do Senhor, declarar sobre a sua vida. Creia no Senhor Jesus Cristo e você estará seguro. E a sua casa também. Talvez você olhe lá fora e não veja nada além de desesperança, desamparo e coisas sombrias acontecendo. Mas hoje, Deus vai transformá-lo em um prisioneiro da esperança. Um prisioneiro de Tiquevar. Quando Raabe ouviu a trombeta tocando pela 7ª vez, para os outros era sinal de juízo, destruição. Mas para ela foi o som do jubileu, o som da libertação. A minha pergunta para você hoje é: o que você vê no futuro? Ó prisioneiro da esperança, eu vejo um tempo de restituição em dobro. Eu vejo Deus agindo nos montes, mas também vejo Deus agindo nos vales. Eu estou vendo isso, irmãos. Eu vejo um tempo de descanso por causa do sangue do Cordeiro. E eu vejo a esperança se cumprindo em tempo de vitória total. Deus vai fazer isso na sua vida, na minha vida. E nesses dias, Deus vai, tome posse que eu vou profetizar, transformar ansiedade em paz. Deus vai transformar medo em confiança. Deus vai transformar desespero em esperança. Você é prisioneiro da esperança? Vem participar comigo da mesa do Senhor. Esperei com confiança no Senhor. E Ele olhou para mim e ouviu o meu clamor.